Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula prática, onde eu vou mostrar para vocês como instalar, como obter e instalar o MySQL Server, que é o servidor de banco de dados que iremos utilizar nas aulas práticas aqui do curso, e também o MySQL Workbench, que é a ferramenta que nos permite interagir com o servidor do banco de dados, ok? Então, são duas ferramentas que nós iremos instalar. Uma é o servidor, a outra é o cliente, né, a ferramenta de atuação com os dados e com as estruturas do servidor. E eu vou mostrar como você obtém as duas e instala as duas nessa aula. Para isso, vamos abrir aqui o nosso navegador e acessar o site do MySQL, que é o www.mysql.com. Esperar que ele carregar. E uma vez que esse site seja carregado na tela, eu quero trazer um aviso. Esse site ele muda de tempos em tempos, aqui a propaganda que está aparecendo na parte superior. Às vezes muda um pouquinho a questão de cor, às vezes um link novo aparece. Então, não se preocupe se a versão atual do site que você estiver utilizando estiver um pouquinho diferente. O que importa é que a guia de downloads fica sempre aqui em cima do site e é ela que nós precisamos acessar, ok? Então, vou acessar aqui a guia de downloads para procurar as ferramentas que eu quero baixar do MySQL. Joia, estou na guia de downloads. Saio baixando tudo que eu vejo pela frente? Não. O MySQL ele apresenta várias versões, várias ferramentas para vários cenários diferentes, tá? Nós vamos procurar aqui na guia de downloads a versão Community Server. Community Edition, desculpe, está aqui embaixo, ó, MySQL Community Edition, que é aqui veiculado com a licença GPL, que vai permitir aí alguns usos bem específicos, no caso aí para a gente utilizar para fins educacionais e tudo mais. Então eu vou acessar aqui essa versão e quando eu acesso a guia Community, olha só, eu caio na Community Downloads e aqui dentro eu ainda vou procurar duas ferramentas, ok? Bom, a primeira que eu vou fazer uso é o MySQL Community Server, ok? Depois eu vou voltar aqui para a gente baixar também o MySQL Workbench, certo? O Workbench é a ferramenta aí que nós iremos utilizar no decorrer das aulas para conectar no servidor e então executar os nossos comandos SQL. Vamos lá então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar em MySQL Community Server. Vou esperar aqui carregar a página e aqui nessa página, então, o MySQL já me informa, né, que eu posso baixar o MySQL Installer, o 5.7 do servidor. Pode ser que quando você acesse, talvez já esteja na 5.8 ou alguma outra versão, mas não se preocupe, na essência os comandos do SQL são estáveis já há alguns bons anos, vai? Então não precisa se preocupar se você não encontrar exatamente a versão 5.7.17, ok? O que importa é que seja uma versão mais recente, 5.8 ponto alguma coisa, 5.7.18, por exemplo. É só ficar atento a esse detalhe. E ainda você pode escolher a sua plataforma, né? No caso, ele já sugere aqui o Windows, porque eu estou utilizando o Windows. Se você for usuário de outras plataformas, basta encontrar a plataforma referente. Feito isso, aqui para o Windows eu vou baixar a versão com o instalador, que já é essa aqui, recomendada para download, por meio do botão Download. Ah, André, tem uma versão mais recente no site, mas eu quero baixar exatamente igual à sua, vai? Não tem problema. Existe um link aqui chamado Looking for Previous GA Versions, onde você pode baixar versões anteriores, tá? Mas eu não recomendo, recomendo que você utilize mesmo a mais atual, porque não vai ter diferença para os comandos que serão executados no curso, não se preocupe. Então, vamos lá, vou pegar aqui Download e clicar em Download. Ele ainda me encaminha para uma outra página, né, para eu verificar aqui a questão se eu quero baixar. Ele fala aqui dos 32 bits, 64 bits e tudo mais. Vamos ver aqui a parte dos arquivos. E ele me traz duas opções. O Installer Web,
que ele vai baixar um programa bem pequenininho, né? E provavelmente vai ir baixando os dados no decorrer da instalação. Ou um installer tradicional, também conhecido como offline, né? Onde eu vou baixar um arquivo aqui de 386 MB e poderei fazer a instalação direta com ele. Eu vou baixar esse aqui porque senão o processo de instalação pode demorar. E o que eu vou fazer? Enquanto o arquivo baixa aqui, eu dou uma pausa aqui na gravação e de repente já vai estar aqui o arquivo e a gente instala, tá? Quando eu cliquei ali para baixar a versão normal de 380 MB, ele ainda me encaminha para uma página perguntando aqui de login, cadastro, né? Não se preocupe, você não precisa fazer login, você não precisa ter login no site do MySQL e não precisa fazer cadastro. Se você navegar a página um pouquinho aqui mais para baixo, você vai encontrar a frase "No thanks, just start my download", que significa em português, não obrigado, apenas inicie o meu download. Então, eu não vou fazer o cadastro e vou direto aqui para o download, ok? Bom, ele está baixando aqui, até que está indo rapidinho. Enquanto isso, eu vou voltar e vou baixar já o Workbench. Então, vou clicar em Downloads novamente, para a gente voltar lá para a página de Downloads. Vou localizar a seção do MySQL Community Edition. Vou entrar nela. Vou localizar a parte do MySQL Workbench, que é uma ferramenta muito legal, muito completa. Você faz tudo no MySQL com ela, inclusive backup do servidor. E aqui dentro, então, eu procuro a parte dos downloads. Ele também vai trazer aqui para mim o MySQL Installer 5.7. Apenas um detalhe. O Workbench ele segue uma linha de versão diferente do MySQL Server, porque ambos são softwares distintos. Eles trabalham com o mesmo tema, mas são softwares diferentes. O MySQL Server está na versão que nós vimos agora há pouco. O Workbench já está na versão 6.3. Ah, André, isso quer dizer que existe o MySQL Server 6.3? Não, ok? O MySQL Server ainda está na versão 5.7, pelo menos no momento que eu gravei essa aula, e o Workbench na 6.3. Não se preocupe, não tem relação nenhuma, esses números são as ferramentas mais atuais, pelo menos no dia que eu gravei aqui a aula, para você baixar, ok? Então, vou utilizar aqui o download, ele vai me encaminhar para uma página. Nesse caso, não tem a opção do instalador web, ele vai direto para o download, que eu também vou pular o cadastro e utilizar a opção No Thanks, Just Start My Download. Inclusive, o servidor já terminou de baixar, ele está baixando aqui agora o Workbench e ele acabou de terminar aqui de baixar também o Workbench. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o meu navegador e vou vir agora para o Windows Explorer, onde estão os meus arquivos. Então, está lá na pasta de Downloads, eu tenho aqui o MySQL Installer Community, que é o servidor, na versão 5.7.17, e o MySQL Workbench Community na versão 6.3.9, ok? Bom, vamos lá então realizar a instalação do SQL Server. Para isso, eu vou dar um duplo clique aqui no MySQL Installer Community. Bom, talvez ele peça, né, o Windows algumas confirmações, ou dependendo do sistema operacional que você estiver utilizando, mas a gente vai dar sequência dizendo sim, dizendo que a gente autoriza, confirma, né, essa instalação. Eu estou utilizando minha conta de administrador aqui do Windows, é importante que você também execute o processo com a sua conta de administração, porque o MySQL vai instalar um serviço ou algumas outras coisas ali no seu computador, ok? Então, ele está perguntando aqui que tipo de instalação eu quero fazer. Eu vou fazer a de developer padrão. Essa instalação coloca aqui, inclusive, o Workbench. Isso aqui é uma novidade para mim. Antes o Workbench precisava ser baixado à parte. Então, pelo jeito, essa instalação já vai resolver a instalação do Workbench também. Legal, hein? Vamos lá. Developer Default. Vou aqui dar um Next. Ele pergunta aqui se eu quero fazer aqui instalação de um conector para o Python. Eu vou dizer que não, porque eu não utilizo. Não tem problema. Aqui o conjunto de ferramentas que ele vai instalar. Pelo jeito, ele vai instalar quase todas aquelas que estavam presentes na página de download do MySQL. E um execute aqui no final.
Então, ele começa aqui uma barra de progresso, né? Não é bem uma barra, mas um indicador de progresso para cada um dos recursos aí do MySQL. Enquanto ele instala, se for demorar muito aqui, eu coloco uma pausa na gravação, mas eu quero só deixar vocês preparados já para daqui a pouquinho ele vai entrar no modo aqui de configurar o MySQL. E é onde nós vamos dar uma olhadinha geral ali e deixar o MySQL pronto com alguns dados iniciais que a gente vai utilizar, ok? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação. Quando ele estiver encerrando aqui esse progresso, eu retorno com a continuação. Vamos lá. Encerrou aqui, pessoal. Terminou de instalar todas as ferramentas e recursos. Vou clicar em Next para darmos sequência, né? E ele convida aqui, né, para uma questão de configuração nos próximos passos. Ok. Vamos lá então, né? Primeira tela, pergunta o meu tipo de máquina, se é de desenvolvedor, se é um servidor dedicado ou se é uma máquina de desenvolvedor. Eu vou deixar tudo no padrão, que geralmente é o que nós precisamos. É uma máquina de desenvolvedor. O MySQL vai rodar na porta 3306, não mudem essas propriedades, ok? Vamos continuar aqui. E aqui um grande detalhe, você não pode esquecer de fazer esse passo, ok? Ele vai perguntar aqui, ó, entre com a senha do usuário root. E, por favor, lembre-se dessa senha de quando você precisar. O usuário root é o usuário que vai poder ter acesso ao MySQL e criar banco de dados, criar usuários e fazer tudo dentro do servidor do MySQL. Então, você precisa cadastrar uma senha e que você lembre essa senha, ok? Aqui no curso, eu vou fazer uma coisa que, por questão de segurança, você não deve fazer, tá? Mas eu vou cadastrar aqui uma senha que é a 123456, ok? Repetir password, 123456. E a gente já vai daqui a pouco usar essa senha, ok? Não é necessário adicionar outros usuários por enquanto, vou deixar apenas essa senha. Ele até diz que a senha é fraca, aqui para mim não tem problema. Eu sei que você, na sua casa, vai colocar uma senha caprichada para você utilizar aí no seu computador, ok? Vou clicar aqui Next. Aí ele pergunta, né, se eu quero configurar o MySQL como um serviço. Vou dizer que sim. O nome do serviço ele sugeriu aqui para mim, MySQL 5.7. Vai iniciar o MySQL já quando o sistema operacional iniciar, ok. E apenas um detalhe, tá? Às vezes a ordem das telas que eu estou apresentando pode ser um pouquinho diferente para você caso apareça uma versão nova do MySQL. Mas essencialmente você vai encontrar sempre a tela de instalação, a de configuração da senha root, a configuração do serviço, ok? É só ver com calma aí na instalação que você vai encontrar essas telas. Eu vou dar aqui um Next para ele criar o serviço e tudo mais. Em seguida ele pede aqui algumas outras coisas de plugins e extensões. Eu vou deixar padrãozinho como tá. E vamos lá executar todas essas configurações. Então ele está executando aqui. Ok, terminou. Já me avisou aqui o Windows, né, que os serviços do sistema operacional foram mudados, isso porque foi incluído o do MySQL, e no final eu dou um Finish. O que mais que ele tem aqui? Agora ele vai configurar aqui alguns exemplos e tudo mais. Vamos passar aqui por essa parte também. Ele já traz aqui o root com a senha que eu cadastrei, né? Vamos aqui fazer um check, dizendo que está tudo ok. Quer dizer que ele até conseguiu conectar no servidor já. Meu servidor já está rodando. Vou dar um Next. Vamos executar aqui também o que ele está sugerindo aqui de exemplos. No final, Finish. Vamos ver aqui quais são os próximos passos. Instalação completa. E ele deixa aqui, ó, iniciar o MySQL Workbench after setup. Ok? O MySQL Workbench já deve estar instalado aqui. Isso, já está até instalado. Eu não vou iniciar por aqui, tá? Vou mostrar para vocês já no menu do Windows. Eu clicando aqui, apareceu aqui para mim, ó, MySQL Workbench. Se não apareceu para você, digita MySQL. Ele vai trazer aí tudo que foi instalado. Nesse caso, eu vou aqui de MySQL Workbench. Abriu aqui o Workbench na minha outra janela. Deixa eu trazer aqui para a minha janela principal. Essa é a tela, uma das telas que você pode ter de tela inicial no Workbench, ok? Ela varia às vezes, então não se preocupe se a sua estiver um pouco diferente.
O que importa é você localizar na sua tela onde estiver escrito MySQL Connections, ok? Se você não encontrar MySQL Connection com esse íconezinho de mais para criar uma conexão, você pode vir aqui em Database Manage Connections, ok? Ele vai levar aqui para uma tela onde nós podemos criar uma nova conexão, que é a mesma tela levada quando clica no maisinho aqui do MySQL Connections. E aqui, o que nós vamos fazer? Com o nosso MySQL já rodando, nós vamos criar a conexão para o MySQL Server, a conexão que nós vamos utilizar no decorrer do curso. Mas antes, como é que eu sei que o meu MySQL está rodando? Bom, as versões mais atuais do MySQL têm esse íconezinho, ok? Que é o Notifier. Mas tem uma forma melhor, que é diretamente nos serviços do Windows. Então, eu vou abrir aqui o painel de controle. Vou vir daí, aqui. Na busca, vou digitar aqui por serviços, ok? Daí ele vai trazer aqui para mim, exibir serviços locais. E nessa janela, vou ordenar aqui por nome e vou procurar pela letra M, vamos encontrar aqui, o MySQL 57, que foi o que ele sugeriu na instalação. E olha só, status iniciado, tipo de inicialização automática, né? Se o serviço estiver desativado, como esses outros aqui embaixo, é só você clicar em cima dele com o botão direito e clicar aqui em iniciar, ok? Daí ele vai iniciar o MySQL caso já não tenha iniciado quando o Windows iniciou ou quando o seu sistema operacional iniciou. Feito isso, eu venho para a tela de conexão e digo que eu vou conectar em 127.0.0.1, que é o endereço local do meu próprio computador, do seu próprio computador, né? Quando a sua conexão vai partir do computador, que é o próprio destino dessa requisição. Então, você vai manter esse número, vai manter a porta, né? Que apareceu na instalação, que era 3306. Caso você tenha mudado na instalação, o que eu não sugiro, você precisa mudar aqui também. Usuário, root e a senha, você vai clicar em Store in Vault e vai digitar a sua senha. A minha é 123456. Dou um OK. Ele vai gravar essa senha para eu não precisar digitar toda vez que eu for me conectar no banco de dados. Eu vou clicar em Test Connection. Ele vai dizer aqui que a successful conexão foi feita, uma conexão foi realizada com sucesso. Antes de eu dar o OK, eu vou dar um nome para essa conexão aqui em cima, que eu vou chamar de meu servidor. E por último, antes de fechar, uma informação importante. O campo Default Schema informa em qual banco de dados você quer se conectar por padrão. Como a gente não tem nenhum banco de dados criado ainda, eu não vou informar nenhum banco, ok? Mas futuramente, depois que você já tenha criado vários bancos, se você quiser fazer uma conexão que conecte direto em um banco, basta informar o nome do banco que você vier a criar, que você vai aprender nas próximas aulas aqui do curso, nesse campo, ok? Na falta da informação do campo, você vai ver no decorrer das aulas que eu vou falar bastante de um comando chamado use, que é o comando que habilita algum banco para a execução dos comandos. Vou clicar em OK. E olha só, a partir de agora, toda vez que você abrir o Workbench, você vai ver essa guia com a conexão do seu servidor já prontinha. Para conectar, é só clicar. E você está dentro do MySQL Workbench, conectado no MySQL Server. Como eu sei isso? Vou fazer aqui um comando, por exemplo, o show engines, que é um comando que traz os principais mecanismos de armazenamento do servidor MySQL. Se eu digitar show engines, ponto e vírgula, deixar o cursor aqui no comando, tá? Dentro do comando, e clicar nesse raiozinho com um cursor, o que vai acontecer? Olha lá, o MySQL já trouxe aqui uma tabela de dados mostrando os mecanismos de armazenamento dele. Legal? Então tá tudo funcionando. Pessoal, desculpa ter feito baixar o MySQL Workbench Community, eu não sabia que essas versões novas do instalador do MySQL já estavam vindo com o Workbench, tá? Então nem vai precisar instalar, porque ele já foi instalado aqui pelo instalador do servidor, tá? É que eu tenho aqui o MySQL e eu não preciso instalar ele com frequência, eu deixo instalado e só faço aqui os updates quando tem.
Então eu realmente não tinha, eu não estava sabendo que o Workbench já estava vindo aí num pacote completo, ok? Ou então já vinha, mas eu instalava só o servidor apenas, que tem uma opção no comecinho da instalação que é o server only, né? Enfim, tá tudo certinho. Bom, é isso aí. Vai se preparando então que nesse curso nós vamos ver muitos comandos do SQL. Você vai sair desse curso totalmente apto e achando a SQL muito legal. Aproveitar o minutinho final aqui da aula para lembrar quando eu aprendi SQL na faculdade. Eu adorava mexer com o banco, porque eu já tinha meus projetinhos de sistemas que eu queria fazer. Na época era para fazer um sistema para controle de finanças minhas, né? Tipo, dinheiro do lanche da faculdade, dinheiro para sair para cinema. Enfim, eu já tinha um sisteminha planejado, que era uma planilha Excel, e eu queria migrar para um banco de dados. E também tinha um sisteminha para eu localizar arquivos que eu quisesse nos meus CDs. Quando eu fiz faculdade, talvez você nem saiba mais o que é um CD-ROM, né? Mas o negócio anda tão rápido. Mas na época da minha faculdade existia o tal do CD-ROM, ainda existe hoje, eu sei, vai. Mas era uma loucura de velocidade do CD, leitura do CD, gravação. E os CDs armazenavam 600 e poucos megas, diferente, né? Não existia ainda gravador de DVD na época que eu fiz faculdade. E então, você baixava várias coisas da internet e gravava em CDs, porque os HDs também não eram enormes, e para eu localizar tudo isso eu tinha feito um sisteminha também, não era em Excel, era em Access. E que eu também acabei migrando para SQL depois que eu aprendi a linguagem SQL. Enfim, SQL é muito legal, espero que você goste tanto quanto eu no decorrer do curso. E é isso aí, pessoal, vejo vocês então na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!